Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos de fato implementar o nosso contexto de autenticação para armazenar os dados do usuário logado. Então só recapitulando aí, a ideia é que ao realizar o login ou um cadastro com sucesso, nós consigamos pegar o retorno da API com os dados do usuário e salvar em um contexto utilizando a Context API do React para disponibilizar esses dados em diversos componentes, né, onde for necessário ali, sem que a gente caia no problema de prop drilling, beleza? Então vamos lá. Bom, como vai ser meu contexto de autenticação, então faz sentido a gente ir aqui na pastinha auth dentro de features e criar uma pasta context. Ou para manter o padrão aqui, né, a gente está nomeando essas pastas no plural, então eu vou colocar contexts, embora a gente vá ter só realmente esse contexto aqui relacionado à feature de autenticação, por enquanto pelo menos, tá? E aí também vou corrigir o nome aqui da pasta storage, vou colocar storages, porque a gente vai ter outro arquivo de storage aqui que nós vamos criar inclusive nessa aula, tá? Justamente para que a gente possa trabalhar com o armazenamento persistente desse contexto, ou seja, dos dados do usuário autenticado no local storage do navegador. Bom, e aproveitando esse gancho, vamos então criar logo aqui esse nosso módulo de storage para os dados do usuário autenticado, já que nós vamos precisar lá no nosso contexto, tá bom? Então, aqui dentro da pasta storages, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já tenho aqui um auth.storage.ts, que é o nosso módulo de armazenamento aqui do Access Token. Inclusive, estou até vendo um erro aqui que passou, aqui na funçãozinha get access token, né? Não estou retornando o valor, simplesmente estou chamando aqui um get item lá do local storage, mas não estou retornando para quem chamou essa função. Então, bora corrigir isso daqui. Show de bola. Mas para a gente deixar esses módulos aqui com responsabilidades únicas e não começar a misturar lógicas diferentes aqui, eu vou renomear esse arquivo para token storage, belezinha? E aí nós vamos criar mais um arquivo aqui, mais um módulo dentro de storages, agora para os dados do usuário autenticado. Então eu vou colocar aqui um user auth.storage. .ts. E aí eu vou aproveitar aqui essa mesma estrutura do storage para o token, porque basicamente nós vamos ter as mesmas três funções, tá? Então aqui vai ser o meu key user auth. Na verdade que faz mais sentido a gente colocar auth user, né? E aqui a nossa chave vai ser então auth minúsculo, né? Auth user. Parece um detalhezinho bobo, né, gente? Mas como nós estamos seguindo aqui, ou tentando pelo menos, né, seguir um padrão de nomenclatura aqui das variáveis e funções, módulos, enfim, dos símbolos aqui no nosso código. Então, auth user é algo mais correto gramaticalmente se a gente for pensar que isso aqui vai corresponder a dados de um usuário autenticado. Então, usuário autenticado, em inglês, authenticated user, né? Então, auth user. E aí a gente muda aqui também no nome do arquivo, vai ser um auth user.storage. Nossa função de set aqui, eu vou mudar para set stored user. Por que stored user? Provavelmente nós vamos ter um serviço para dados de usuário, onde nós podemos ter alguma função ali de set user ou get user. Então, para não gerar conflito aqui de nomenclatura, essa função aqui nós vamos chamar de set stored user, que aí eu vou saber que de fato aqui é a função de configurar o usuário armazenado ali no nosso local storage. Show de bola. E aí aqui eu vou receber, na verdade, user. E aí eu preciso ter um tipo específico aqui para os meus dados de usuário autenticado que corresponda ao que a API me devolve. Então, bora dar uma olhadinha na documentação da API. E aí, olha só, aqui no nosso endpoint register e também no de login, essa é a estrutura que a API me devolve. Nós já temos um para representar esse retorno aqui. Lembrem aí que nós criamos nos nossos types, auth.dto.t. A gente vai fazer uma pequena modificação aqui para melhorar essa definição de tipos aqui, tá? Tá um pouco na gambiarra aqui, concatenando aqui o tipo definido para o DTO de requisição do usuário aqui para poder montar o objeto user devolvido na resposta, tá? Então não tá muito legal isso daqui não. Eu vou querer tipar exatamente esse objeto aqui e a API me devolve, que é basicamente o que eu já tenho aqui, ó, no meu user response DTO. Porém, eu quero definir todo o tipo aqui para o meu objeto user. Então eu vou fazer o seguinte, aqui acima eu vou já exportar para que a gente possa utilizar lá no nosso módulo de storage, type, e aí eu vou chamar de auth user, e aí vamos tipar aqui esse objeto user retornado pela API. E aí tem um detalhe importante aqui, se a gente volta aqui na nossa documentação da API, nós vemos aqui que o role é retornado em maiúsculo, tá? Então vamos ajustar essa tipagem de forma adequada aqui, também na minha requisição, tá? No meu DTO de requisição. Então aqui, vou colocar tudo em maiúsculo aqui, nos valores possíveis do role. Então, student em maiúsculo, professor e o technician, né? Belezinha. O meu auth user vai ter basicamente essa mesma tipagem aqui que eu tenho para o DTO de requisição,
definição, mas eu vou ter aqui um ID também, né? Eu vou ter um name, vou colocar aqui após last name. O que que eu vou ter mais? A gente tinha colocado aqui, ó, um avatar URL, vou colocar aqui depois do name. E o campus, ele é um objeto, na verdade, tá? A API me retorna com ID e name. Então vamos pegar isso daqui, vou substituir por esse campus anotado aqui como string, que é o da minha requisição, tá? Dá um Ctrl S aqui para salvar. No retorno da API, ela não vai me retornar a senha, né? Logicamente. Então vamos tirar aqui. E beleza, basicamente isso. Agora, esse meu objeto user, no meu tipo userResponse.dto, eu posso apagar toda essa tipagem aqui e dizer que agora esse objeto é do tipo auth_user. E aí eu ganho agora essa tipagem do meu objeto user que a API retorna para usar aqui no meu storage. Então eu vou dizer que esse user e a função setStoredUser precisa receber é do tipo auth_user. Belezinha. Aí eu chamo local storage.setItem, passo aqui a chave correta e esse objeto user entro aqui de uma chamada ao JSON stringify para pegar esse objeto e converter para uma string no formato JSON, e aí vai ser essa string que vai ser armazenada lá no meu local storage. A minha função get, eu vou ter então get stored user, que vai retornar o meu local storage.getItem, passando aqui a chave correta, e aí a gente precisa verificar, na verdade, se existe alguma coisa aqui no local storage para essa chave, tá? Para evitar algum erro ali ao tentar acessar um item no local storage que não existe. Então, antes de retornar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar isso aqui em uma variável, vou chamar aqui de raw, para dizer aqui que vão ser os dados brutos que eu vou coletar aqui do local storage, e aí vou verificar se existe alguma coisa dentro de raw. Se não existir, eu já retorno aqui nulo nessa função, mas se existir, eu vou dar um JSON.parse, lembrando que eu armazeno aqui no formato JSON, né, um string no formato JSON, então eu preciso parsear para um objeto, né? Então, JSON.parse, esses meus dados brutos que eu peguei lá do local storage, e aí posso tipar o retorno dessa função parse aqui, ó, as, e aí eu coloco o tipo auth_user, então ele vai me retornar tipando como um auth_user. E aí eu especifico o tipo de retorno dessa função getStoredUser. Então essa função ela vai me retornar um auth_user ou nulo, caso não seja encontrado nenhum usuário armazenado aqui, né, nenhum dado de usuário armazenado no local storage. Vamos só verificar se no nosso token storage nós tipamos adequadamente, creio que não. Vamos corrigir logo aqui então. Essa minha função getAccessToken vai retornar então uma string que é o token armazenado. E aí eu vou fazer aquelas mesmas verificações, na verdade a mesma verificação. Então aqui eu vou pegar o retorno bruto aqui. Na verdade, não tem nem por que a gente tratar de como retorno bruto aqui, porque a gente vai estar armazenando string mesmo. Então eu vou chamar de token, verifico aqui, né? Se não há token, retorna nulo. E aí eu preciso dizer que essa função ela retorna string ou nulo. E aí, se há token, eu vou retornar esse token aqui para quem chamar a minha função getAccessToken. Voltando aqui para o nosso auth_user storage, vamos agora para a função clearAccessToken. Na verdade, aqui vai ser clearStoredUser. E aí, basicamente, a gente limpa aqui essa chave no local storage. Por fim, vamos retornar aqui essas três funções, né? Então, setStoredUser, getStoredUser, clearStoredUser. Show de bola. Agora vamos de fato implementar o nosso contexto. Então aqui na pastinha context, vamos criar aqui um allContext.ts. E para criar um contexto aqui com a Context API no React, nós vamos precisar definir três coisinhas aqui, ó. A gente vai precisar definir um tipo do contexto, um context type, né? Isso porque nós estamos utilizando TypeScript. Vamos precisar criar o contexto, tá? Então, create context. Vamos precisar definir um componente provider. E aí lembrem que eu expliquei isso na aula passada. Vai ser aquele componente que nós vamos colocar envolvendo toda a árvore ou subárvore ali de componentes, onde nós queremos compartilhar aqueles dados do contexto, tá? Então aqui o nosso context provider, e é um componente React, tá? E adicionalmente, é uma boa prática a gente criar um custom hook para acesso a esse contexto, facilitar, né, abstrair o acesso a esse contexto. Então vamos lá seguir esse plano aqui. Bora definir então type auth_context. E aí eu vou finalizar aqui com type, né, auth_context_type. E aqui o que eu vou passar? Eu vou passar os atributos que eu quero, no final das contas, compartilhar entre os componentes dentro do meu contexto aqui, tá bom? Então eu quero, nesse caso aqui, eu quero compartilhar, por exemplo, um atributo booleano para dizer se o usuário está autenticado ou não, se ele está logado ou não. Eu vou chamar de isAuthenticated, vai ser booleano. Eu vou ter os dados propriamente ali do usuário, tá? Um auth_user, que vai ser do tipo auth_user, por isso que nós definimos esse tipo, tá? Ou posso dizer que pode ser nulo também, porque de início eu não vou ter nenhum usuário aqui, nenhum dado de usuário nesse contexto, tá? E também quando o usuário fizer login
logout, a gente pode setar esse atributo aqui para nulo. E basicamente esses são os dados que eu quero compartilhar. Se o usuário está autenticado ou não e os próprios dados ali do usuário. Porém, eu posso compartilhar funções também, não somente valores, no sentido ali de dados primitivos ou objetos. Eu posso compartilhar funções. Então eu vou querer compartilhar uma função aqui para poder setar os dados do usuário, beleza? Porque isso vai ser muito útil lá nas páginas de login e cadastro, que é onde de fato a gente recebe os dados da API. Então faz sentido naqueles componentes nós configurarmos, né, setarmos os dados nesse contexto, tá bom? Então eu vou dizer que eu vou ter também aqui uma função chamada setAuthUser e eu preciso tipar essa função. Então ela vai ser uma função que recebe um usuário, um objeto user do tipo authUser e não retorna nada. E eu posso ter a função também que limpa esses dados aqui do contexto. Então a clearUser, que vai ser uma função que não recebe nada e também não retorna nada. Quando eu chamar ela, eu simplesmente quero limpar o contexto. Imagine ali numa situação de logout do usuário. Belezinha, agora a gente vai para a criação do contexto. Para criar o contexto, vamos definir aqui um objeto que vai então guardar a instância do contexto. Então um const authContext e eu vou chamar a função createContext do React aqui da Context API. E aí eu inicializo o valor desse contexto. Vou inicializar aqui com o valor nulo, né? Vai ter dados iniciais. E eu posso tipar esse contexto, né? Tipar a função createContext, que ela vai me retornar um contexto com o tipo que eu especificar aqui, né? Utilizando generics. Então aqui, depois do nome da função, vou colocar o menor maior que e especificar qual o tipo que eu quero que ele me retorne aqui, esse contexto criado. Então vai ser do tipo, justamente por isso que a gente precisa definir esse tipo aqui assim, ó, authContextType ou nulo, né? A gente pode inicializar como nulo. Agora vamos para o nosso provedor. É um componente React normal, tá? Vai ter só um pequeno detalhe aqui que eu vou explicar para vocês, onde eu vou definir um estado para esse componente, e aí esse estado ele vai ser o responsável ali por guardar os valores do usuário autenticado, e aí quando esse estado mudar, eu vou causar uma re-renderização no meu provider e nos componentes internos, garantindo que o meu contexto ele atualize e os componentes internos ali dentro da subárvore abaixo do meu provider peguem esses dados atualizados, tá? Então bora lá. Se é um componente React normal, então vamos começar com a function authProvider, e aí eu vou exportar logo aqui, porque é esse componente que eu vou utilizar para envolver todos os outros componentes, toda a subárvore ali, onde eu quero compartilhar esse contexto, tá? E esse componente, ele vai receber uma prop especial, que é a prop children. Quando a gente especifica essa prop children com esse nome aqui, o que eu tô dizendo é o seguinte, olha, esse componente aqui, ele pode receber um elemento JSX, um outro componente React, por exemplo, e aí eu posso renderizar essa children internamente nesse componente que eu tô criando. E é isso que a gente quer, né, de fato. A gente quer que esse componente authProvider, ele seja um wrapper, né? Ele envolva outros componentes React, outros componentes da minha aplicação. Então, preciso dizer que eu vou receber outros componentes internos a esse authProvider, para que aí eu possa retornar uma estrutura JSX aqui, envolvendo esse children, esse componente, ou esses componentes que foram passados aqui como filhos, no meu contexto que eu estou criando aqui, tá? E aí eu vou tipar, né, essa própria, a gente precisa tipar aqui, e vai ser um objeto com atributo children, e vai ser do tipo React Node, ou seja, é um componente React, que eu posso receber aqui como filho, né, como children. Eu vou ter então o estado desse meu provider aqui do contexto, que basicamente vai guardar os dados do usuário, então vou chamar de user e um set user do estado aqui. Isso aqui vai ser um use state, normal, tá? Use state, auth user, é o tipo aqui desse estado, ou nulo, que a gente vai poder inicializar como nulo. E aí eu vou fazer o seguinte, como é que eu inicializo aqui esse estado? Eu poderia inicializar como nulo? Poderia, mas concorda comigo que nós aqui no nosso storage de auth user, nós temos uma função que retorna um auth user buscado lá do meu local storage. Então, a gente vai usar, na verdade, essa função aqui como inicializadora do meu estado. Porque se tiver alguma coisa lá no local storage, eu já inicializo esse meu estado aqui do provedor do contexto com esses dados armazenados no local storage. Isso aqui vai ser muito útil para que a gente não perca os dados ali do usuário autenticado quando houver um reload da página ou quando o usuário fechar a página e depois voltar. Porque se ele faz isso, lembra que o nosso contexto, esse contexto que a gente está criando é um objeto envolvido aqui no provedor que é uma função. Então isso aqui, quando você recarregar a página ou quando o usuário fechar a página e voltar de novo, eu vou perder porque estava salvo na memória. Então é por isso que a gente usa o local storage, porque se o usuário der um reload na página, eu vou conseguir recuperar essas informações lá do local storage. Então aqui na inicialização do estado, a gente já vai inicializar pegando os dados que possam estar lá no meu local storage. Então eu posso fazer isso, né, numa inicialização de um estado, de um state aqui de um componente, eu posso passar uma função que vai me retornar o estado inicial, né, os dados iniciais aqui para esse estado. E aí eu basicamente vou chamar aqui aquela função getStoredUser, belezinha, que aí ela me retorna authUser se tiver alguma coisa no local storage ou nulo se não tiver. Então casa certinho com a tipagem que eu coloquei aqui no meu useState.
E aí, vamos continuar aqui. Vamos definir o retorno JSX aqui desse meu provider. E é nesse retorno que a mágica vai acontecer. O que é que eu quero? Eu quero retornar um componente wrapper, né, que fornece o contexto, envolvendo esse meu children, né, a prop children que eu recebi, que é, na verdade, ali, os componentes filhos, né, desse provedor que eu tô criando, tá? Pra gente fazer isso, ó, eu posso utilizar o mesmo objeto do contexto aqui, né, onde eu criei o contexto. Então, eu vou chamar ele aqui como se fosse realmente um componente, ó, auth context. Na verdade, não type, né, um auth context. E aí, por algum motivo, não tá autocompletando aqui o VS Code. Tô achando estranho. Vamos ver aqui. Tá, claro, né? O nosso arquivo, ele tá com extensão TS. Vamos mudar para TSX. O provedor, ele é um componente, então eu preciso colocar como TSX. Então, olha só. Ele já entende que esse auth context aqui, se eu chamo dessa forma, olha só, eu estou querendo criar aqui um componente aqui que provê esse contexto. E internamente aqui no meu auth context, eu vou ter então a renderização do elemento filho que for passado, ou dos elementos filhos que forem passados aqui, tá bom? Belezinha. E aí tá vendo que tá dando um erro aqui? Porque a gente precisa especificar uma propriedade value, que é onde a mágica acontece de fato. Então aqui no value eu vou passar um objeto ou um valor, qualquer valor que eu passar aqui vai ser o valor que vai ser compartilhado dentro de toda essa subárvore aqui desse meu componente ou dessa lista de componentes da prop children, ou seja, tudo que o contexto estiver envolvendo. Então aqui, o que eu vou querer passar? Eu vou querer passar o nosso estado user, tá? Vamos passar aqui user. Eu quero passar também se o usuário tá logado, mas vejam que eu não tenho essa informação aqui em nenhum lugar. Esse meu isAuthenticated aqui, ele não é um valor, tá, gente? Aqui é só tipagem. Então eu tô dizendo que eu vou ter aqui no valor aqui do meu auth context um atributo isAuthenticated, que é booleano, pode ser verdadeiro ou falso. Então eu posso inicializar ele aqui, ó, isAuthenticated. Por algum motivo ele não tá pegando aqui, vamos ver aqui o que aconteceu. Deixa eu jogar aqui para baixo. Então, is authenticated. Estranho porque já era para aparecer aqui, tá? Claro, beleza. Tem que ser um objeto, tá, gente? Deixa eu ajeitar isso daqui. Pronto, agora sim. Essas chaves iniciais é a interpolação do JSX, tá? É para dizer que eu quero colocar um código JavaScript aqui. Então, eu teria que passar um objeto aqui nesse value, né? Porque é o tipo aqui que nós definimos, um objeto. Então, é necessário passar isso dentro de mais um par de chaves aqui. Agora sim. Eu vou passar um isAuthenticated e aí eu vou inicializar o valor dele aqui. Como é que eu vou inicializar o valor dele? Se tiver alguma coisa em user, eu quero que esse isAuthenticated seja true. Ou seja, se tem dados de usuário autenticado, é porque o usuário está autenticado. Então, como é que eu faço isso? Eu vou fazer uma verificação aqui, tá? Então, se user é diferente de nulo. Se for diferente de nulo, isso aqui retorna true. Então, meu isAuthenticated vai ser true. Se o usuário for nulo, se meu estado user estiver nulo, não tem dados de usuário autenticado, então vai ser false. Esse meu isAuthenticated. Belezinha. Vou passar aqui o user, que é o meu estado user aqui. Só que veja, vai me dar um erro aqui, porque no tipo eu disse que o nome do atributo é auth user. E o nome do meu estado aqui é user. A gente pode mudar aqui o nome do estado, né? Então, auth user. Ou eu poderia, isso aqui é JavaScript, tá, gente? Eu poderia vir aqui e inicializar, né? O atributo auth user, que é o atributo esperado, tá aqui, do tipo, né? Auth user, passando aqui o meu estado user. Mas para simplificar, eu vou mudar o nome aqui do meu estado para auth user. E aí aqui meu set vai ser set auth user. Show. Agora o meu isAuthenticated eu vou comparar nulo com auth user. Bora lá. O que eu vou querer retornar mais aqui? Deixa eu colocar uma vírgula aqui, né? Vou querer retornar. Olha só, a gente tem que retornar uma função set auth user, que é a função que altera os dados do usuário autenticado, que no nosso caso aqui do componente provedor é a função que altera o estado. Então set auth user. Por isso que é bom colocar, né, os mesmos nomes aqui dos tipos e dos objetos específicos, funções, enfim. Eu vou passar aqui dentro desse objeto do value, porque aí não precisa ficar inicializando cada atributo, tá? O JavaScript ele já entende que quando eu passo um objeto que eu tenho aqui nesse meu escopo com o mesmo nome do atributo que ele espera aqui, ele já faz essa correspondência para mim. E por fim, eu preciso passar também uma função para limpar, né? O clear user. E essa função eu não tenho. Vamos implementar ela aqui. Aí tem outro detalhe, tá, gente? Essa minha função set auth user, que eu estou passando direto à função que altera o estado. Só que o que acontece? Essa função que altera o estado, ele altera o estado somente em memória. Eu quero que os dados do usuário autenticado, quando eu chamar essa função de setar esses dados no contexto, esses dados sejam salvos lá no storage. Então o que a gente vai fazer, na verdade? A gente vai criar uma função aqui, ó, então a function, vou chamar de set user, vou colocar na verdade set context user. E o que essa função vai receber? Vai receber dados de um usuário, uma user, vai ser do tipo auth user, que é o tipo que a gente está utilizando aqui para os dados do usuário autenticado, né? E aí eu vou chamar aquela função lá do meu storage para poder armazenar no local storage. Então eu vou chamar aqui um set stored user, passando esse user aqui, e ao mesmo tempo eu preciso atualizar o meu estado. Então veja que essa função que eu estou definindo aqui, que eu vou passar para o componente que consumir esse meu contexto. Então ele não vai ter acesso direto à minha função de setar o estado. Por quê? Porque eu quero encapsular essa lógica
lógica de mudar os dados aqui do meu contexto, do usuário autenticado, para poder atualizar tanto o estado aqui desse meu componente de provedor, como atualizar lá no local storage. Então, por isso que eu estou criando uma outra função aqui que vai encapsular essa lógica. Então, eu vou chamar o setStoredUser lá do meu módulo de storage, e eu vou chamar aqui também o meu setAuthUser, que é a função de setar o estado. Passando aqui o usuário também, que eu recebi nessa função, a chamada dessa função setUser, que eu vou expor para os componentes que consumirem esse contexto. E também vou criar a função de limpar, né? Então, clear, que é a função que eu vou passar para esse atributo aqui, clearUser, do meu authContextType, aqui do meu contexto, né? Para manter o padrão, inclusive, eu vou colocar auth, né? Clear authUser. Mas aqui a gente pode chamar de clear user mesmo aqui dentro do meu Velo, a gente faz essa correspondência. O que eu vou fazer aqui? Basicamente remover o usuário lá do local storage. Então é a função clear stored user lá do meu módulo de storage do auth user, e vou setar o meu estado auth user para nulo, tá? Atualizando o estado aqui também do provedor. Então vamos lá, voltar aqui para o nosso Velo e do context. Então, eu já passei isAuthenticated, já passei authUser, e agora eu vou passar o meu setAuthUser e clearAuthUser. Então, o meu setAuthUser vai ser a minha função setUser, que eu defini aqui em cima, ó, beleza? E o meu clearAuthUser vai ser a função clearUser, que eu também criei aqui acima. Feito isso, todos os componentes filhos aqui que eu passar para o meu componente authProvider vão pegar todo esse contexto aqui, vão poder consumir todo esse contexto. Ou seja, esse objeto que eu passei aqui dentro do atributo Velo, do meu authContext. Por fim, vamos definir um custom hook aqui, tá? É sempre uma boa prática a gente fazer isso, que vai ser um hook personalizado para poder facilitar o consumo desse contexto. Então, como é um hook, é uma função que eu vou exportar também, então um export function. E aí, como é um hook, lembrando, a gente precisa começar com use. Então, aqui vai ser o use auth para poder consumir os dados do contexto de autenticação. Essa função ela vai retornar um auth context type, a gente vai tipar ela aqui, então ela vai retornar um objeto aqui com esses dados, tá? É justamente isso que a gente quer, porque quando o componente for consumir esse contexto, ele vai consumir os valores que foram passados a subárvore, né, que foram passados para ele aqui, pelo provedor. Então, eu vou tipar o retorno aqui adequadamente, né, pegando o meu tipo do contexto que eu criei aqui. Belezinha. E aí, basicamente, ó, eu vou criar uma variável chamada de context, e aí a gente usa o hook da Context API, ó. A gente está criando um hook personalizado para abstrair a chamada do hook da Context API. Então, use context, passando aqui qual o contexto? Qual o contexto? É o auth context, esse contexto que nós criamos aqui, ó, tá? Com a create context. Então, onde eu chamar esse meu hook useAuth, por debaixo dos panos ele vai estar chamando esse contexto, né, o auth context, e retornando para mim, tá? Antes de retornar esse context, eu vou verificar, né, se existe de fato, né? Então, se não existir esse context, é porque essa minha função useAuth, ela foi chamada fora da árvore ali, onde esse contexto ele é compartilhado. É importantíssimo a gente fazer essa verificação. Se isso acontecer, ou seja, se o contexto ele não puder ser encontrado, é porque foi chamado fora da árvore, né, fora do provedor, e a gente tem que lançar um erro aqui, ó, throw error, dizendo que o contexto de autenticação não pode ser acessado fora do auth provider. Passar desse if, a gente retorna. Então, return context. Belezinha. Essa aula ela ficou bem extensa, né? Eu já vou finalizar ela aqui e na próxima aula a gente de fato aplica esse contexto, utiliza. Mas é um padrão que a gente sempre segue, tá? Então vocês podem usar esse código aqui como base para implementar qualquer tipo de contexto e nas mais diversas situações aí, vocês vão seguir basicamente a mesma estrutura, tá? Logicamente só mudando uma ou outra regra de negócio aqui, de como é que vocês vão inicializar esse contexto, se vai ser persistido em local storage, como é que vocês vão limpar esse contexto, quais os valores de fato vocês vão passar, enfim. Aí é cada caso, mas a estrutura geral é essa daqui. E aí no final, uma boa prática é a gente criar esse custom hook aqui para facilitar o acesso ao contexto e verificar uma situação de erro aqui ao acessar o contexto fora do provedor. Beleza, só para a gente fechar essa aula, ó, nós vamos lá no nosso arquivo main, porque agora eu quero envolver toda a minha aplicação dentro desse contexto. Geralmente, um contexto de autenticação, a gente tem essa necessidade de envolver toda a árvore de componentes ali dentro desse contexto, porque eu vou precisar desses dados de contexto ali do usuário autenticado em diversos locais na minha aplicação, em diferentes níveis de profundidade, inclusive até mesmo nas áreas públicas, como é o caso aqui, porque a gente vai precisar lá na página de login e na página de cadastro para poder chamar essa função setAuthUser, que eu estou passando aqui como valor do contexto, para poder setar de fato os dados ali do usuário autenticado nesse contexto. Então, veja que eu vou precisar basicamente desse contexto em toda a minha árvore de componentes. Muitas vezes não é uma boa prática. A depender do tipo de contexto, você não vai querer compartilhar esse contexto em todo a tua aplicação, porque isso pode causar re-renderizações desnecessárias, perda de desempenho, né, problemas de otimização. Então, vale muito a pena analisar se de fato há necessidade de compartilhar esse contexto com toda a aplicação. Nesse caso aqui, a gente vai precisar fazer isso, então eu vou envolver esse meu router provider, que guarda toda essa configuração de rotas da minha aplicação, dentro de um auth provider. E aí, veja, esse meu auth provider,
ele recebe a prop children justamente para que eu possa fazer isso, tá? Passar um componente filho aqui para ele. Então, esse componente filho que eu tô passando, que é o meu router provider, que na verdade tá passando todo esse roteamento da minha aplicação, ele vai se transformar nessa prop children, né? Eu vou receber aqui no meu auth provider como a prop children, e aí veja onde é que eu tô injetando ele aqui. Tô injetando aqui envolvido pelo meu contexto. Então, por isso que eu consigo compartilhar todos esses dados aqui com essa subárvore de componentes aqui na minha prop children, belezinha? É isso, pessoal. Valeu, até a próxima vídeo aula.